Esporte Espetacular está de volta com uma questão que sempre teve na minha cabeça e muita gente já deve ter reparado, que alguns países são capazes de produzir, em larga escala inclusive, atletas de alto nível num determinado esporte. A pergunta é por que será que isso acontece? Então, o repórter Guilherme Roseguini, ele viajou atrás dessas respostas. O primeiro destino dele foi o Quênia, que é um país famoso por revelar os melhores corredores de longa distância do mundo. É a nossa estreia da série Talentos. Como nascem os campeões? Você certamente já ouviu muitas teorias sobre as razões do sucesso deles. Quenianos correm tanto porque se habituaram a fugir de leões na selva. Suportam esforços sobre-humanos porque perseguiam animais para caçar. Aguentam longas distâncias porque desde cedo andam quilômetros a pé para chegar na escola. Passadas de geração em geração, histórias assim viram lendas e saciam nossa busca por respostas diante de algo difícil de compreender. O mundo inteiro corre, mas os quenianos correm melhor. São pobres, não têm estrutura e mesmo assim estabeleceram um domínio sem precedentes na história esportiva. Só tem um problema. Lendas nem sempre seguem fatos reais. E muitas vezes não são criadas por quem de fato já esteve lá. Para entender de verdade por que os quenianos correm tanto, é preciso olhar nos olhos desses atletas e descobrir na prática do que essa turma é capaz. A partir de agora, deixe os preconceitos para trás, esqueça tudo que você já ouviu e venha viajar com a gente. Já tire da cabeça a ideia de que no Quênia existem corredores em todos os cantos. Na maior cidade do país, por exemplo, só se vê carro. Nem nos espaços dedicados ao esporte eles costumam aparecer. Esse é o estádio Nyayo, o principal palco do atletismo queniano, que fica na capital, Nairobi. Só que ele permanece a maior parte do ano assim, totalmente vazio. É mais fácil a gente ver pássaros do que atletas aqui. Isso é surpreendente para nós, forasteiros, porque a gente sempre pensa que todos os quenianos correm. Mas os locais dizem que os bons de corrida mesmo são apenas os integrantes de uma pequena tribo, os Kalenjin. E para encontrá-los, é preciso ir bem longe daqui. Sete horas de estrada morro acima e entramos na região do Vale do Rift. Lá, mais de 2.000 metros acima do nível do mar, recebemos, enfim, as boas-vindas no lugar que viemos buscar, a Casa dos Campeões. São em cidades como Iten e Eldoré que vivem os 5 milhões de Kalenjin, pertencentes à tribo que representa apenas 12% da população do Quênia, mas quase 80% dos corredores de elite. Dessas ruas de terra, brotaram atletas como Kipchoge Keino, um dos primeiros rostos dessa revolução esportiva. Nos Jogos da Cidade do México, em 68, ele venceu a prova dos 1.500 metros e foi um dos primeiros quenianos a apreciar a vista do alto de um pódio. Nos anos 60 ainda éramos colônia. Só conseguimos independência dos britânicos em 1963. Mas desde aquela época, plantamos a semente do atletismo nas escolas. Eu aprendi a correr no meu colégio. O estudante corredor nem imaginava que seria inspiração para tanta gente. Em pouco mais de 50 anos, o Quênia conquistou 79 medalhas olímpicas em provas de corrida no atletismo, sendo 24 de ouro. Não por acaso, Keino virou o ídolo. Hoje, preside o Comitê Olímpico Queniano e segue acreditando na mesma fórmula que o fez brilhar. Desde os meus dias de atleta até hoje, nosso foco tem sido investir nos jovens e desenvolver os talentos nas escolas. É por isso que você vê tantos quenianos correndo bem. E nós estamos bem servidos. Não vamos parar.
basta ir a um torneio dedicado à molecada para perceber que Keno não está blefando. O ambiente lembra disputas de gente grande. O público chega cedo, se aperta em qualquer espaço e fica de olhos vidrados nos pequenos atletas. Tênis, acredite, é artigo de luxo, preservado nas mãos, para ser utilizado só na hora H. E a maioria nem pode contar com isso. Vai assim, de pé no chão mesmo, e ninguém reclama das dificuldades. Se não há roupa adequada, correm com um vestido de festa. Quem cai, levanta. Não dá para desperdiçar a chance de ser descoberto, de deixar essa dureza para trás. Segundo o Banco Mundial, um queniano tem 1/10 da renda média de um brasileiro. Nesse cenário, a corrida vira um passaporte para uma vida menos sofrida. E eu não estou me referindo só aos milhares de dólares que os profissionais podem ganhar, não. Nessa competição, por exemplo, que reúne 3.000 atletas a partir dos 6 anos, os prêmios para os vencedores são sacos de arroz, de batata e até uma vaca. Pode parecer estranho para muitos brasileiros, mas aqui isso significa muito. Mike Boit também despontou desse ambiente de pobreza para brilhar em cenário internacional. Mas não acredita que os campeonatos da juventude expliquem sozinhos o sucesso queniano. Bronze nos 800 metros nos Jogos de Munique, em 72, ele virou cientista depois de parar de competir. Algumas pessoas ainda acreditam que os quenianos são bons porque correm para a escola. E isso não existe. Temos que ir além dos preconceitos. Hoje, professor na Universidade Kenyatta, Boit ajuda muitos pesquisadores forasteiros a testar atletas quenianos em busca de fatos reais que ajudem a entender o domínio do país. Uma hipótese que sempre brota das pesquisas é a localização geográfica. As cidades onde vivem os Kalenjin ficam 2.000 metros acima do nível do mar. Crianças nascidas e criadas na altitude têm proporcionalmente pulmões mais largos do que quem vem de locais mais baixos. Pulmões amplos permitem que o oxigênio passe com mais facilidade para a corrente sanguínea e alimente os músculos durante o exercício. Na teoria faz todo sentido. Na prática, entre grandes corredores, nada disso parece surtir efeito. Ao contrário do que muita gente pensa, quenianos não apresentam mais fôlego do que os atletas de outros países em exames de laboratório. Os corações e os pulmões deles têm a mesma eficiência que os de outros competidores. Há, na verdade, outra diferença, mais decisiva, que aparece no formato do corpo. Os Kalenjin costumam ter pernas mais longas e mais finas nas extremidades do que outros corredores. E as pernas atuam como pêndulos de um relógio na corrida. Quanto mais pesado lá embaixo, mais energia se gasta para mexê-las. Com canelas finas, quenianos têm o que os técnicos chamam de economia de corrida. Conseguem ir mais longe do que os rivais com a mesma quantidade de energia. Quem se apega apenas à questão física pode cair numa armadilha e pensar que os quenianos são corredores preguiçosos. Afinal, para que treinar se você possui tantos atributos? Só que não é bem assim. Agora, por exemplo, são 6h10 de uma manhã fria de sábado e eles já começam